Hoje nós vamos voltar ao nosso estudo sobre quem é Jesus. Nós começamos esse estudo falando de Jesus como sendo o Verbo. E já que o nosso estudo ele ficou parado por 15 dias, porque eu não estava aqui, nós vamos então primeiro relembrar um pouco do que foi falado. E depois nós vamos ver algo sobre o Verbo encarnado. Vamos ver como é que as pessoas que recebem o Verbo se tornam filhas de Deus. E vamos ver que o Verbo se fez carne, mas não deixou de ser Deus. E depois nós vamos orar. Amém? Então abra lá no nosso ponto de partida, João capítulo 1, né? Onde nós estamos começando sempre esse estudo. Nós vamos ler versículos 1 a 3 e do 10 ao 14. São os versículos que falam sobre o Verbo. Jesus como Verbo. Eu queria que você guardasse tudo, assim, o máximo dessas coisas no teu coração, queridos. Porque o que vai fazer a diferença na tua vida é o quanto você conhece de Jesus. Quando você passa a conhecer Ele, você não esquenta mais a cabeça. Amém? Você não tem que conhecer o que Ele pode te dar, você tem que conhecer a pessoa dEle. Quando você conhecer a pessoa dEle, você vai saber tudo dEle, inclusive o quanto Ele pode te dar. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Verso 10. E o Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém? Então, queridos, nós iniciamos esse estudo falando sobre Jesus como sendo o Verbo de Deus. Nós vimos que João começa o seu evangelho falando que no princípio, antes de todas as coisas, Jesus já era o Verbo. Nós vimos que ele já existia antes de tudo. Nós vimos que ele falou no livro do Apocalipse 22:13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Vimos que nas escrituras hebraicas, queridos, o verbo, a palavra, era considerado agente de criação. Eles acreditavam que Deus criava tudo pelo poder da palavra, pelo poder do verbo. E a Bíblia confirma isso no Salmo 33, onde diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua boca. Vimos que o mesmo Salmo 33 diz que o Senhor falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. Vimos que essa deve ser a fé do cristão. Vimos que Hebreus 11:3 diz que pela fé nós cristãos entendemos que os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus. Amém? Vimos que o princípio sobre o qual João estava falando aqui, fala da passagem de Gênesis capítulo 1, onde nós encontramos Deus criando todas as coisas. Nós vimos que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, as trevas cobriam a face do abismo, e vemos que um dia Deus chegou e verbalizou, Deus chegou e falou, haja luz, e houve luz. Vimos que Deus foi verbalizando, foi falando, e tudo continuou sendo criado. Então nós entendemos assim, queridos, que o Verbo é o agente da criação de Deus, e vimos que João entendeu que esse Verbo, esse agente da criação de Deus, é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus Cristo. Amém? Vimos que João entendeu
que Jesus é a expressão do poder e da ação de Deus. Vimos que João entendeu que Jesus é o agente que cria e faz acontecer todas as coisas. Quando acontecer algo na tua vida, é Jesus que vai fazer. Ele é o criador de todas as coisas. Tudo que tu tem buscado, se alguém for fazer, se vier do mundo espiritual, vai vir de Jesus. Porque Ele é o criador de todas as coisas. João falou no versículo 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito existiria. Sem Jesus, João está dizendo, ainda não existiria esse mundo, não existiria a luz, não existiria os animais, não existiria nada. Porque tudo foi feito por Ele. E Paulo confirma em Colossenses 1, falando que em Jesus foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, e que Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Vimos que João falou que no início ele estava com Deus e ele era Deus. Vimos que Jesus não é o Deus Pai, mas ele é igual ao Deus Pai, ele é o Deus Filho. E tudo que o Deus Pai é, o Deus Filho também é. Vimos que é isso que Paulo falou quando diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Foi isso que Jesus falou para Filipe: como tu falas, me mostra o Pai. Olha para mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque Ele é a imagem visível do Deus invisível. E nós vimos, queridos, que esse Jesus que no princípio era o Verbo, veio ao mundo. Vimos que havia muitas profecias sobre essa vinda. E nós olhamos ali em Isaías 7, verso 14, onde está escrito: pois o Senhor vos dará um sinal, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Vimos então nessa profecia que Isaías chamou Jesus de Emanuel. E vimos o que significa Emanuel. Vimos que Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, Isaías estava profetizando que Deus viria ao mundo. Isaías estava profetizando que um dia Deus se revelaria aos homens de uma forma visível. E agora no versículo 10 de João, nós relemos hoje que o Verbo estava no mundo. A profecia se cumpriu. O Verbo veio ao mundo. Exatamente como Isaías falou, uma virgem ficou grávida. E vimos como essa virgem ficou grávida. Vimos que Jesus não nasceu de uma relação entre homem e mulher. Vimos que ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Vimos que está escrito que o Espírito Santo veio sobre Maria e o poder do Altíssimo a cobriu e gerou no seu ventre um corpo de carne para o Verbo. Vimos que Maria deu à luz e agora o Verbo estava no mundo para cumprir as profecias do Antigo Testamento, para salvar o seu povo dos seus pecados, mas vimos que o mundo não o reconheceu. Vimos que aquela geração não reconheceu, que aquele menino que nasceu em uma manjedoura era o Criador de todas as coisas. E pior, vimos que o seu próprio povo não o reconheceu e não o recebeu. Vimos que no início Jesus veio apenas para os judeus. Mas como os judeus não o quiseram, então, ele se ofereceu a todos. E aí a Bíblia diz no verso 12 que nós lemos aqui: todos que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí nós aprendemos então, quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus, a Bíblia está dizendo aqui, são aqueles que recebem o Verbo encarnado e creem no seu nome. Vimos que Paulo confirmou isso em Gálatas 3:26, dizendo que todos se tornam filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus nos dá um poder de nos tornar filhos de Deus. A
fé em Cristo Jesus nos faz passar por um novo nascimento e a gente começa a fazer parte da família de Deus. E agora eu quero falar sobre um pouco sobre isso hoje. Como é que isso acontece? Como é que acontece esse novo nascimento? João falou a todos que o receberam, que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nascem da linhagem humana, no desejo da carne, nem da vontade do homem, mas eles nascem de Deus. Então o novo nascimento não acontece de uma forma natural. O novo nascimento não vem da relação física entre homem e mulher. O novo nascimento não é carnal, o novo nascimento não é desejo humano, o novo nascimento é sobrenatural e vem de Deus. Você não vai nascer da carne de novo. Veja o que diz aí em João, no capítulo 3. Como é que vai ser esse novo nascimento? João capítulo 3. Sabe, queridos, tudo isso que está sendo ensinado aqui, você tem que ter fé para receber no teu coração. Porque você é um cristão. E o cristão acredita na Bíblia. O cristão não acredita no que o mundo diz, no que o Zé Bidu diz, no que o horóscopo diz, no que a feiticeira diz. O cristão acredita na Bíblia. Senão ele não é um cristão. Amém? Veja o que diz João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, verso 1. Príncipe dos judeus, esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura um homem tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, queridos, eu quero que você entenda isso aqui. Nicodemos era um homem muito importante. Era um príncipe, era uma autoridade. E Jesus disse que ele era um mestre. Ele era um professor, mas mesmo sendo um professor de Israel, ele não entendeu o que Jesus quis dizer quando precisava nascer de novo. Nicodemos, ele ficou confuso, ele perguntou: como é possível um homem velho nascer de novo? Nicodemos perguntou: será que um homem pode voltar à barriga de sua mãe e nascer de novo? Era um cara que era mestre, ensinava as coisas de Deus na sinagoga, mas só entendia de coisas naturais, não entendia das coisas espirituais. Ele sabia que existia um Deus, ele sabia que existia um reino espiritual, mas ele não entendia de nada disso. Ele só entendia da letra, ele não tinha o Espírito. Ele não entendia que Jesus falava de um nascimento do Espírito. Nicodemos não estava entendendo que Jesus estava falando que esse nascer era receber no nosso corpo de carne a natureza divina. Hoje, quando a gente não conhece Deus, querido, a gente só tem a natureza adâmica, pecaminosa. Mas quando a gente recebe Jesus, queridos, a gente recebe o Espírito de Deus e a natureza divina. E nasce de novo. Foi isso que Jesus tentou explicar. Ele disse: o que eu estou te dizendo é que você precisa nascer do Espírito, porque senão você não vai entrar no reino de Deus. Ele disse: o que é nascido da carne é carne. Ou seja, carne só produz carne. Se alguém, queridos, voltar para o ventre da mãe
e nascesse de novo em carne, não ia adiantar de nada. Porque Jesus falou aqui, queridos, que carne não entra no reino de Deus. Carne não entra no reino de Deus. Você está entendendo? Então, para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo do Espírito. Foi isso que João falou. Todos os que receberam Jesus encarnado e creram no seu nome, se tornaram filhos de Deus, não pelo desejo da carne, que a carne não pode te fazer filho de Deus, nem pela vontade do homem, porque nenhum homem tem o poder de te fazer filho de Deus, mas se tornaram filho de Deus pela vontade do próprio Deus. Quando nós recebemos Jesus pela fé e cremos no seu nome, Deus ele vem e nos sela com o seu Espírito e nos adota. É assim que acontece, queridos, o segundo nascimento. Você nasce no Espírito e se torna o quê? Filho de Deus. Deus te adota. É isso que diz em Romanos, olha lá capítulo 8. Deus quer te esclarecer nessa noite. Como é que você se torna um filho de Deus? Romanos, capítulo 8. Sabe, eu fico estudando essas coisas, eu fico pedindo a Deus, queridos, que o Espírito Santo, ele te faça entender. Porque só o Espírito Santo pode fazer você entender essas palavras. Eu não posso, eu só posso ler, eu só posso falar, mas o Espírito Santo é que tem que te convencer. Romanos capítulo 8. Todo mundo achou? Verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que nos tornamos filhos de Deus. E se somos filhos, agora também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que com Ele também sejamos glorificados. Sabe, querida, aqui Paulo está usando uma figura interessante. Ele está usando a figura da adoção para nos ensinar esse princípio. E as pessoas que escutavam ele estavam entendendo tudo que ele estava falando, porque na cultura romana, a pessoa que era adotada, ela perdia todos os seus direitos da família a qual pertencia anteriormente, e ela ganhava os direitos de um filho legítimo da sua nova família. Ou seja, o filho adotado convertia-se em herdeiro do seu novo pai. E isso é importante nós entendermos por quê? Porque Efésios 5:8 diz que antes nós éramos trevas. Antes nós éramos filhos das trevas. E nós íamos receber a recompensa do pai das trevas. Mas agora Paulo diz que nós recebemos em nós um espírito de adoção. Preste atenção nisso. Agora nós recebemos em nós o espírito de adoção. Então o nosso pai agora, ele não é mais o pai das trevas. Agora o nosso pai é o pai das luzes. Antes, querido, nós íamos herdar a recompensa do pai das trevas. Morte eterna, sofrimento eterno. Mas agora nós fomos adotados pelo Pai das luzes e nós vamos herdar, sabe o que é? É o céu. Agora nós vamos herdar, queridos, o mesmo lugar onde Jesus está. Vamos morar para sempre com Ele, porque agora nós não somos mais herdeiros das trevas, nós somos herdeiros da luz, diga aleluia. Agora nós somos herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros de Cristo.
Talvez ainda tenha uns sofrimentos, uns perrengues por aqui, mas daqui a pouco vai estar tudo glorificado. Aleluia. Amém. Você está me entendendo? Quando recebemos quem? O Verbo encarnado. E cremos no seu nome. Nos tornamos herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo. E Paulo falou como isso acontece. Paulo disse que o Espírito de Deus vem testificar no nosso espírito. Sabe? Haviam várias profecias sobre a vinda de Deus ao mundo. E essas profecias falavam que ele viria na forma de homem. Sabe, em Gênesis 3, no verso 15, está escrito que nasceria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, se ele era descendente da mulher, ele tinha que nascer um homem. Deus falou ao patriarca Abraão que viria um descendente dele para abençoar todas as nações da terra. Então, se ele era descendente de Abraão, ele tinha que nascer homem. Deus falou para Davi que um descendente dele se assentaria no trono de Israel para todo sempre. Então, se ele era um descendente de Davi, ele tinha que nascer homem. Então, o Verbo, queridos, ele tinha que vir na forma de carne. Ele tinha que vir na forma de homem, mas ele não poderia ser gerado por um homem. Por quê? Porque todos os homens carregam em si o pecado de Adão. Ele teria que vir como homem, mas não podia nascer de um homem. Então o Espírito Santo veio sobre Maria, foi no ventre de Maria, gerou um corpo físico para Jesus e ele se tornou o filho do homem. Agora conosco o processo é diferente. Nós somos todos descendentes de Adão. Todos nascidos de uma natureza pecaminosa. Estávamos condenados. Mas Jesus veio em carne. E agora, todos que recebem Ele, creem no seu nome, recebem no seu Espírito, o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus testifica. O Espírito de Deus começa a falar no íntimo do nosso coração que nós somos filhos de Deus. Amém, querido? Não precisa ninguém falar, o Espírito de Deus, Ele fala. Ele é o selo, Ele testifica, Ele é o testemunho. Aleluia! Às vezes as pessoas estão te julgando, te xingando, te caluniando, falando mal pelas tuas costas, mas lá dentro de você tem alguém dizendo, te acalma, tu é filho de Deus, não dá bola para isso. Ele testifica dentro de você. O Espírito Santo que veio e gerou Jesus no ventre de Maria, agora ele veio, mora em nós e nos adota. O Espírito Santo, queridos. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Precisa nascer do Espírito. Precisa receber a natureza de Deus dentro de você. Dentro de você, querido. Você precisa ter Deus dentro de você. Porque sem o Espírito de Deus nós somos apenas descendentes de Adão. Mas quando recebemos o Verbo encarnado, nascemos da vontade de Deus. Quando tu nasceu em carne, tu nasceu da vontade do teu papai e da tua mamãe. Talvez não foi nem da vontade, foi um descuido. Mas quando tu nasce no Espírito, é da vontade de Deus. O Verbo, querido, se fez carne. E quando nós o recebemos, o Espírito vem e nos adota. E aí nós podemos chamar Deus de papai. Aleluia. Aí você pode chamar Deus de papai. Aí Ele não é mais apenas o teu Senhor.
Ele é o teu papai. A intimidade já passa para outro nível. Amém? Agora, para encerrar, no verso 14, João fala mais uma vez sobre a encarnação do Verbo. Ele diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Só para você entender esse último detalhe, e a gente continua domingo que vem. O Verbo tornou-se um homem, morou entre nós, passou a ter as duas naturezas, porque antes ele era participante apenas da natureza divina, mas depois do seu nascimento ele passou também a ter a natureza humana. Mas quando ele passou a ser homem, ele não diminuiu como Deus, queridos. Ele continua sendo 100% Deus e 100% homem. Ele tomou a forma de homem, mas continuou sendo igual a Deus. Foi isso que Paulo falou em Colossenses 2:9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que Deus é, Jesus era como Verbo e continuou sendo quando encarnou. Por isso João falou: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos o que? A sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João falou que o Jesus encarnado continuava cheio de plenitude, que o Jesus encarnado ainda estava cheio de graça e de verdade, que o Jesus encarnado tinha dentro dele a glória do unigênito do Pai. Como Verbo, era igual a Deus. Como homem, cheio de Deus. E nós que recebemos Ele e cremos no seu nome, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Curve a tua cabeça nessa noite. Essa é a palavra para você, querido. Tudo que você precisa para ser filho de Deus, se tornar um filho e uma filha de Deus, é receber o Verbo encarnado. É crer que Jesus vem em carne nesse mundo por tua causa. Tudo que você precisa é crer no nome dele. E aí você nasce de novo. Nasce da vontade de Deus. E aí o Espírito de Deus vem morar no teu espírito. E ele passa a ser o teu consolador. Passa a ser o teu guia. Passa a ser o teu ajudador. Passa a ser aquele que ora por ti com gemidos inexprimíveis quando você não tem palavras.